Oi, tudo bem com vocês? Estão todas bem? Sim. Melhorou, certo? Tá bom. Sejam bem-vindos. Me ajudem numa coisa, eu não me lembro. Eu tenho que corrigir alguma atividade? Não, né? A gente teve a última aula, foi mais correção, não foi? Sim, você não passou tarefa. Não passei, realmente. Tia, e a do caderno que o senhor tinha passado, já corrigiu? Tá. Não cheguei a passar a tarefa, porque agora a gente vai falar das características etárias. Ah, porque eu corrigi do caderno e do livro e não deu tempo. Isso mesmo. Características etárias e de gênero da população brasileira, né? Só fazer chamada rapidinho. Yasmin, não assistiu aula ontem? Tá tudo bem? Tá, tia. É por causa que fui resolver uns assuntos. Ah, é? Tá bom. Gabriel Aviles, está presente. Ana Clara, ativa a câmera. O Souza, cadê o Gabriel Souza? Aí. Heloísa está presente. João Vitor presente. João Vitor, depois eu te respondo lá no WhatsApp, tá? Depois a tia te manda lá. O Júlio não vai assistir a aula hoje, a mãe já comunicou comigo. A Kathleen presente. Cadê a Marisadora? Marisadora não está presente. Rodrigo também não está presente. Vitor Gabriel presente. E a Yasmin presente. Ok. Vamos lá, então. Abra a página o livro na página 9, abram a página 9. Ué, Rodrigo, que breu é esse aí? Não estou ouvindo, seu microfone está desligado. Tava falando com o microfone desligado, é meu quarto. Ué, você fechou tudo? Janela, porta? Tem frio, né, tia? Como que você vai fazer as anotações no escuro dele? Ué, não tá escuro pra mim, é só pra câmera. Ah, tá, entendi. Pera aí, tia, só pegar o livro. Rodrigo, deixa eu tirar sua foto e colocar sua presença. Então, vamos lá? Aí. Só um minutinho, agora aparece para vocês. Carregando. Agora aparece. Foi. Apareceu, né? Todos estão vendo a tela, o livro aí aparecendo? Meninos, então vamos aprender um pouquinho agora sobre as características etárias, né, e de gêneros da população brasileira. Então vamos ver um pouquinho a idade, né, quantos homens, quantas mulheres, essa relação. Aí, tá? Oi. Me desculpa ter atrasada, porque a internet daqui de casa não mandou hoje, aí deu um problema. Ah, tá. Deixa eu tirar sua falta. Eu coloquei falta para a senhorita. Deixa eu tirar sua falta aqui. Presente. Ainda bem que você me chamou. Então, pronto. A chamada está ok agora. Oi? Pode falar, estou ouvindo. Só tava faltando eu, então, né, tio? Só você. O Júlio, a mãe já justificou a falta de hoje, então só faltava você. Meninos, então vamos lá, né? Quando a gente fala de demografia, né, densidade demográfica, a gente está falando de quantidade de pessoas que vivem em um determinado lugar, ou uma determinada região ou território, tá?
Então, aqui a gente vai falar das faixas etárias. Então, as faixas etárias é as idades, e tudo isso é uma amostra percentual, né, que é em porcentagem de jovens, adultos e idosos, tá? Não conta-se com crianças. A estrutura de gênero vai indicar, então, como que é essa distribuição que acontece em quantidade de homens jovens, adultos e idosos, e mulheres jovens, adultas e idosas, tá? Então, quanto à distribuição das faixas etárias ou das idades, o que foi de considerar, né? Os jovens, quem que são? Gente, o livro traz os jovens como inclusão às crianças também. Então, jovens são todos entre 0 e 19 anos de idade, adultos todos entre 20 e 59 anos e idosos acima de 60. Continuando. A melhor maneira da gente analisar isso, né, a faixa etária e gênero, é por representação de pirâmide. Então, a gente faz um gráfico de pirâmide para mostrar como que é feito. E aqui é uma demonstração do ano de 1980 e 2020. Então, a gente tem uma pirâmide de faixa etária e gênero de 1980 até 2020, que é o nosso ano atual. Então, olha, começa aqui, ó. Ó, todos os verdinhos são os idosos. Como que a gente entende um gráfico desse? Primeiro, vamos olhar a legenda. Todos os verdes são idosos, todos os azuis adultos de 20 a 59 anos, idosos acima de 60, e os amarelinhos são todos jovens de 0 a 19 anos de idade, tá? Então, a primeira coisa para que a gente entenda é entender a legenda, tá bom? São dados do IBGE e a estimativa é essa. Ó. Então, ó, de 0 a 4 anos, a gente tem aqui esse percentual de 8, pouco a mais de 8. 15 a 19, um pouco a mais, vamos dizer que aqui é mais ou menos um 9, né? 20 a 24, ó, tá vendo a pirâmidezinha? Tudo isso por milhões de habitantes, tá bom? Tanto de um lado quanto de outro, tá? Aí, ó. A mesma coisa, tá? Aqui, ano 2000, aqui, ó, vamos começar por 1980. 1980. O que que eu tenho? O que que eu tinha mais, gente, faixa etária no ano de 1980? Começa aqui, faixa etária, aqui gênero, tá? Começa por faixa etária. Homens e mulheres, e homens desse lado, mulheres desse lado. Homens desse lado, mulheres desse lado. Aqui tem uma representação de faixa etária e gênero já, tá bom? Meninos, presta atenção, no ano de 1980, qual público é maior? Idoso, jovem ou adulto? Aqui, ó, é faixa etária desse lado é gênero, porque a estimativa aqui tá primeiro faixa etária, depois gênero. Então, primeiro idade, depois eu tenho sexo, gênero, tá? Meninos, eu tô perguntando. No ano de 1980, tem mais homens e mulheres em qual classe? Jovem, adulto ou idoso? E adulto? Adulto e Jovem? jovens primeiro, para você ver, ó, que a pirâmide aqui ela é bem cheia no jovem, depois adulto também, aí de 55 para 59 começa a diminuir, tanto homem como mulher, e idoso é a menor, né? No ano de 90, também jovem, depois adulto e depois idoso, tanto homens como mulheres. E no ano 2000, agora, ó,
os idosos eram bem pouco aqui. Agora os idosos começam a crescer, ó, né? Porém, jovem ainda tem muito mais, adulto também, e idoso já começou a aumentar. No ano de 2020, a estimativa, ó, tá quase que equilibrado. Tem mais adultos do que jovens, tá vendo? Os adultos aqui passando, principalmente homens e mulheres. E idosos, mais mulheres idosas do que homens idosos, né? Então tá aí a análise. Então, olha só, o texto de vocês traz a seguinte explicação. A base, ela é composta da faixa dos jovens, né, o corpo dos adultos e o corpo dos idosos, a proporção de mulheres e homens em cada faixa etária. Quando a pirâmide é mais larga, como na pirâmide do ano de 80, em um país é considerado jovem. Nesse caso, os investimentos em serviços públicos são direcionados à educação e saúde para esse grupo da população. Como os jovens não praticam atividades econômicas, a produção fica a cargo aos adultos. A pirâmide demográfica brasileira de 2010, a base é mais estreita, o corpo ficou mais alargado, o topo aumentou ainda a sua proporção. Mostra que a população brasileira está ficando mais velha e o envelhecimento está relacionado com maior acesso da população à prevenção, tratamento de doenças, né, que provoca a morte de idades mais jovens. Economicamente, o Brasil está passando por um bônus demográfico, que é chamado também de janela e oportunidade demográfica, dividendo demográfico que chama. É caracterizado pelo aumento das pessoas em idade de trabalhar em relação à população dependente, como crianças e idosos, tá vendo? Então, eu tenho aqui, ó, maior número de pessoas que podem trabalhar. Crianças, né? Soma essa proporção com a razão de dependência total e é dividida pelo número da população em idade ativa. População em idade ativa, PIA. Resultado da porcentagem, tá bom? Então, aqui, ó, tem então o gráfico que vai mostrar a razão de dependência da população de 2000 até 2060. Então, a gente tem o vermelho, são jovens de 0 a 14, 15 a 64 anos. Os idosos de 65 mais 65 e de 15 a 64. E o azulzinho é dependência total, engloba tudo. Aí estão vendo, ó, do ano de 2000 até 2060. Se a gente analisar aqui, a gente vai ver que a dependência maior está até o ano de 2060 dos idosos, né, com 44,4%, o verdinho. Agora, a dependência total, incluindo todos os grupos, está de 66%, tá bom? Então, ó, é com base nisso daí que eles vão perceber como que vai ficar a questão econômica do país, como que vai distribuir a questão da saúde pública dentro do país. Então, está aqui mostrando esses gráficos que o censo de 2000 teve um bônus demográfico e ele começou a cair em 2030, que é quando a população vai estar mais envelhecida, então a gente vai ter mais idosos do que crianças, tá? Então, para o país aproveitar o bônus demográfico, para ele ter um maior desenvolvimento,
é necessário que ele tenha, então, um crescimento contínuo da economia. O que é a economia de um país, sétimo ano? Estou esperando vocês me responderem. Pode colar, eu deixo. Cola, pelo menos para participar da aula. O que é a economia de um país, sétimo ano? Aqui, então eu vou falar. Tá, Vou colar. Aqui. pode. Peraí, deixa eu ajeitar aqui no jeito que dá pra mim ler, porque o computador tá. Economia. É economia. Toda a produção é comercializada de bens, produtos materiais, cadeira, mesa, caneta, etc. E serviços, atividades que não resultam na produção de bens físicos, mas são fundamentais na utilidade de transporte, internet e telemarketing. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, isso é economia. É a produção e comercialização de bens, produtos materiais, como cadeira, mesa, caneta, atividades que não resultam em produção, como bens físicos, mas eles são fundamentais na atualidade, como internet, transporte. Isso é economia. E aí é necessário que a densidade demográfica esteja crescendo, que é necessário que eu tenha um número maior de jovens para que o país possa crescer economicamente e conseguir investimentos. Quando isso não acontece, ocorre, então, uma baixa de economia. Então, a queda na taxa de fecundação, então, a economia brasileira tende a estar em crescimento contínuo. Contudo, nas últimas décadas, o crescimento foi baixo. Dessa forma, essa janela de oportunidade demográfica não está sendo aproveitada, tá? E aí, a queda na taxa de fecundidade, o envelhecimento da população também leva à transferência de parte dos investimentos públicos direcionados aos jovens para os adultos e idosos, tá bom? Quando a gente observa, então, essas características da população em relação à distribuição de gênero de homens, mulheres, constata que as mulheres compõem a maior parte da população brasileira, do Censo Demográfico de 2010, e que corresponde a 51% da população, enquanto que os homens é de 49%. Olha a tabelinha aqui, ó. De 0 a 14 anos, eu tenho mais homens que mulheres. De 15 a 24 homens também, 24 anos, eu tenho mais homens que mulheres. De 25 a 54 anos, aí eu já tenho mais mulheres do que homens. De 55 a 64 anos, eu tenho mais mulheres do que homens. E mais de 65 anos, eu tenho mais mulheres idosas do que homens idosos. Tá? Então, pode-se dizer que a expectativa de vida feminina é maior do que a expectativa de vida dos homens. E o que é a expectativa de vida? É o número médio que a população de um país pode esperar viver, como sejam mantidas em condições de vida vivenciadas no momento do nascimento, transporte, no momento do nascimento, né? E também chamada de esperança de vida. Transporte, desculpa. Então, meninos, ficou clara essa questão? Pergunto para vocês, por que a expectativa de vida feminina é maior do que a expectativa de jovens do sexo masculino? O que vocês acham? Gente, eu fiz uma pergunta. Tia, eu não tenho muita certeza, assim, mas eu não sei, tia, a resposta certa, assim, pra denominar isso. Mas o que você acha? Nada, Vitor? Arrisca aí, joga uma. Senhora?
Não, tia, acho Arrisca que eu vou uma. errar, tia. Lê o seu livro, pelo menos. A resposta está no livro. Vocês não tá acompanhando, não? Olha aí. Não é possível. Tia, Por que o IBGE está falando que Tia, as mulheres... Pode falar. Mulheres compõem a maior parte da população brasileira. Quando observamos as características da população brasileira com relação à distribuição por gênero, constatamos que as mulheres compõem a maior parte da população brasileira. Então, no caso, devido à sua, maior quantidade, tia? Sim, elas têm maior quantidade, mas por quê? Yasmin ia falar alguma coisa também, Yasmin? tia, eu acho que não sei, tia. Tia, eu acho que é em decorrência da violência. Não sei. Isso, o próprio livro traz isso, ó. Olha isso aqui, eu quero que vocês marquem isso aqui, ó. Vocês não conseguiram identificar a resposta, ela está bem perto de vocês, ó. A diferença está relacionada aos hábitos mais saudáveis das mulheres, de cuidar da saúde com mais regularidade e fazer acompanhamento ao médico com maior frequência em relação aos homens, o que permite diagnóstico e tratamento de possíveis doenças com maior antecedência. Também acontece em decorrência da violência observada no país atualmente. Os homens eles se envolvem mais com brigas, mais com violência do que comparado às mulheres. Tá aí a resposta, tá? E outro fator importante também é que a partir dos 25 anos, em relação aos homens, é a criminalidade no Brasil, ou seja, homens que se envolvem no mundo do crime a partir da fase adulta, até antes disso, tá? É um dos fatores decorrentes dos homens viverem menos que as mulheres. Tá bom? Então, meus amores, vamos marcar a atividadezinha, que aí vocês vão ter que ler para responder essa questão. 4, 5 e 6, página 12 e 13, tá? Marca aí como tarefa. Aqui, ó, distribuição geográfica da população brasileira. Agora a gente vai ver como que se distribui, né? Como que é a população do Brasil comparada aos outros países do mundo, tá? Então, o Brasil ele tem 210 milhões de habitantes, né? Mostra que a população absoluta do país, colocando ele no 6º lugar do mundo. E aqui a gente tem uma tabela do ranking de posição. Nós temos aí a China ocupando o 1º lugar, 2º lugar a Índia, 3º lugar Estados Unidos, a Indonésia, 4º lugar, Paquistão, 5º e o Brasil está em 6º. Tá? Tá bom? Alguma pergunta? Países populosos são os países com maiores populações absolutas do mundo. Países povoados são países com maiores densidades demográficas. Tem uma diferença, tá? Essa baixa densidade demográfica demográfica indica que o país ele está pouco povoado. Então, aqui, ó, nesse mapinha, a gente vai ver que os habitantes por quilômetros quadrados, ó, menos de 1 habitante por quilômetros quadrados é o mais clarinho, tem boa parte do país, principalmente no norte. 1,1 a 10, para todos os mais amarelinhos, né? Mais de 100 são os pintos, as pintinhas mais escurinhas em todo o mapa, principalmente na parte litoral, né? Mas tem. Então, tá aí, né, a representação. E aí a gente tem também a questão de fluxos migratórios brasileiros, né? O que seriam isso? Pessoas, né,
que saem das suas cidades, da sua terra natal, vai para outro, sai do seu estado, vai para outro, ou até mesmo sai do seu país e vai para outro. Então, a migração é o deslocamento da população, né, que se desloca de forma temporária ou permanente para outro lugar. Então, o principal motivo da migração no Brasil é a questão social, econômica, pessoas que querem empregos melhores, melhores salários, busca melhor lugar para morar, no caso, terras mais baratas para plantar, outros fugindo de violência, fugindo de seca, tá? Que saem de seus estados e procuram outros, ou saem de um lugar procurando outro para viver. A população brasileira, então, ela é formada pela miscigenação dos indígenas, dos europeus e dos africanos. Eu já tinha falado aqui para vocês, mas pode marcar. A quantidade de indígenas presentes no Brasil no século XVI, quando os portugueses chegaram, não é precisa. Então, alguns indigenistas calculam em 2 milhões a população que vivia nas aldeias indígenas quando os portugueses chegaram aqui, tá? Sabem o que quer dizer indigenistas? É antropólogo que estuda a cultura indígena, tá? Então, com a chegada dos portugueses, né, entre o século XVI e século XIX, a migração dos indígenas para os locais pouco explorados pelos colonizadores foi com o objetivo deles fugirem das guerras, das doenças que os europeus trouxeram para cá, da escravidão imposta pelos europeus, pelos portugueses, tá bom? Então, esses são os fatores que contribuíram para que os indígenas fugissem. Então, muitos dos indígenas brasileiros que vivem atualmente na região norte, principalmente no Amazonas, vivem ali por fugirem, tá? Então, formam 55% do total dos indígenas dessa região aí. Então, outra coisa é que os indígenas sobreviventes, né, miscigenaram com os povos europeus e africanos. Então, essa população ela ocupou o interior do país ao longo dos anos, como todas as regiões do país. Esse gráfico vai mostrar a chegada de diversos grupos étnicos no Brasil no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. Então, vai destacar aí europeus, principalmente portugueses, italianos e espanhóis, e os que migraram para o Brasil, né? Alemães, japoneses, suíços, sírios, turcos, poloneses, entre outros aí, tá? Então, aqui a gente tem, ó, azulzinho de 1834 a 1893, nós temos o laranjado de 1894 a 1903, o verdinho 1904 a 1913, roxinho 1914 a 1923, e por último esse vermelhinho aqui, 1924 a 1933, tá? Então, isso aqui são as pessoas que vieram. Então, a miscigenação, né, entre os diversos povos que migraram para o Brasil aconteceu no início do século XX, né? Então, foi onde aconteceu as mudanças territoriais, as atividades econômicas, tá bom? Principalmente a atividade econômica que consolidou no sudeste da região, né, que é a região mais importante, a região economicamente mais importante do país. Então, pergunto para vocês, qual a região mais importante economicamente do país? É o centro-oeste? É o norte? Não, é a região sudeste. Composta por quais estados, sétimo ano? Quais estados estão na região sudeste? Quais estados? São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, tá? Alguma pergunta? Nossa aula já acabou praticamente, o tempo está reduzido. Marquem a questão 7, 8 e 9 para vocês fazerem também, como tarefa de casa. Aqui, da página 15 e 16.
Alguma pergunta, sétimo? Não. Não? Ficou claro isso daí? A gente vai ter que continuar depois, né, na nossa próxima aula, a questão do fluxo migratório interno, porque não vai dar tempo de falar hoje. Então, só para reforçar aqui, dar um recadinho, amanhã nossa sondagem será postada às 13 horas. As dúvidas que vocês tiverem, o plantão é pelo WhatsApp, então é só mandar mensagem que a tia responde. A sondagem vai estar aberta até segunda-feira para vocês fazerem. E a tia não vai aceitar menos que 60%. Quem tirar menos de 60%, eu vou pedir para refazer, tá? Então, estudem para essa sondagem. As questões, elas não são difíceis, basta que vocês estudem e se preparem para responder. Meninos, alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então tá bom. A gente se encontra, então, amanhã, se vocês tiverem dúvida no nosso plantão, e a partir de 1 hora o questionário está liberado para vocês responderem, tá? Tchau, meninos. Bons estudos. Qualquer dúvida é só chamar. Tchau, tchau. Tchau.